de volta hoje com o nosso podcast vocacional, falando com os nossos seminaristas que ingressaram neste ano no IFA, aqui na Diocese de Apucarana. E hoje temos na nossa mesa o Alisson e o Breno, e eles também vão nos falar um pouco sobre a vida deles, sobre a vocação, para a gente conhecê-los e já entrar também com eles em nossas orações, para que possa ser uma vocação bastante frutífera. Em primeiro lugar, você, o Alisson. Dizer que seja bem-vindo à DATV, ao nosso podcast. Como é que você se sente assim, já hoje dentro de um meio de comunicação diocesano, para falar um pouco sobre vocações? É uma honra muito grande estar aqui com a senhora. E, assim, é o nervosismo, né? Primeira vez na frente das câmeras, mas a gente crê que vai dar tudo certo, sim. E você, Breno, como se sentiu quando falaram que ia participar desse podcast? Foi uma surpresa, foi avisado em cima da hora um pouco, mas é um prazer estar aqui, falar para a Diocese toda sobre como é a vida de um vocacionado. Muito bem, uma vez já dizendo, falando um pouco do nervosismo, mas se sentindo mais à vontade na nossa mesa. Agora, Alisson, queria que você nos falasse um pouquinho da sua história, de onde vem, a sua idade e como surgiu esse processo vocacional até chegar nesses dias. Bom, eu tenho 19 anos, venho de Jardim Alegre, da paróquia Nossa Senhora do Rossio. E lá foi, assim, muito vendo o meu pároco como ele servia. Eu vi que ele servia com muito amor. Como eu era muito afastado da igreja, eu não entendia o que acontecia ali. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo ali? E foi quando ele dava as suas catequeses, na homilia, no entanto, ele, assim, abria a mente, né? Abria uma explosão, assim, na mente. Eu falei assim, meu Deus, é tão simples assim? Não é tão simples como eu achava que era muito mais complicado. E o contato que eu tive com o seminário foi no Encontro do Bom Pastor, que vai acontecer nesse fim de semana. Foi a primeira vez que eu tive contato. Então, ali eu tive um contato com um seminarista chamado Matheus Giacomelli, que hoje está na teologia, no primeiro da teologia, isso, lá em Londrina. E ele me ajudou bastante, tanto no discernimento vocacional, porque eu achei que eu estava ficando louco, né? Olhando aquilo, eu falei assim, será que é a minha vocação? Será que não é? Então, eu vim para cá com essa dúvida, né? A gente até tem essa dúvida hoje em dia, né? Porque é um processo de discernimento vocacional, como dizem os meninos, né? Então, assim, me senti muito acolhido por ele e ele me ajudou bastante. Me apresentou a casa, onde eu não conhecia a casa, nunca tinha entrado na casa do seminário. E foi quando eu conheci a casa e eu me senti em casa. E é como se eu tivesse acabado de chegar na minha casa e, assim, eu falei assim, eu acho que é para mim estar aqui hoje, né? Então, eu agradeço a ele desde já, né? Porque é ele que me incentivou a estar aqui hoje. Que história bonita. E agora você, Breno, nos conta um pouco de você também. Bom, eu sou aqui de Apucarana, tenho 18 anos, eu participava da catedral e desde pequeno eu comecei a servir lá. Então, desde os 7 anos eu comecei como coroinha e foi lá onde começou a surgir essa vontade de conhecer a vida do sacerdote. Olhando os padres, reconhecendo o que é liturgia, foi ali onde despertou a vontade. Mas, por um tempo, eu deixei de lado essa vontade e comecei a pensar mais como boa parte da população, em seguir, ter uma família e uma carreira. Ano passado, com alguns amigos entrando no seminário, eu percebi que talvez eu deveria voltar a pensar sobre entrar no seminário. E foi ali onde, com orações, com a ajuda de alguns seminaristas, o Fiuza da Teologia está terminando esse ano, indo para o diaconato, foi onde eu percebi que eu deveria dar esse tempo para discernir. Então eu entrei esse ano exatamente para isso, para saber realmente se era o que eu queria. Desde já, nós esperamos que esse discernimento lhes encaminhe, que seja isso, porque a igreja sempre precisa de sacerdotes. Queria saber como é que foi a reação da sua família quando você passou essa sua decisão de vir para o seminário. Foi muito complicado, muito complicado, porque quando eu falei para minha mãe, no último encontro que teve, que é a Opção de Vida, falei, mãe, eu vou entrar no seminário. Ela falou assim, não, você não vai. Eu falei assim, ué, mãe, eu vou fazer o quê? Eu quero, né? Eu acho que é uma decisão minha. Ela falou assim, mas você não vai entrar. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei, tá bom, vou deixar ela em paz. E deixei ela bem, assim, até o momento de vir, né? Ela falou assim, você vai entrar no seminário? Eu falei, mãe, vou.
Ela passou 2 fins de semana, ela perguntou, você vai entrar no seminário? Eu falei assim, eu vou. E daí foi quando chegou no dia que realmente a ficha dela caiu. Quando eu fui apresentado na paróquia que eu ia ingressar no seminário como seminarista, ela caiu a ficha dela. Ela falou assim, eu não acredito que você vai me deixar. Foi, assim, bem complicado, porque foi um momento muito emocionante, tanto da minha parte quanto da dela, né? Ela falou assim, eu não acredito que você está indo para o seminário e vai me deixar. Eu falei assim, eu não vou deixar. Eu só vou mudar de casa. Pensa assim que vai doer menos, né? Aí também estava lá o Matheus Giacomelli e a mãe dele, né? Então, ali nesse momento, a mãe do Giacomelli ajudou a minha mãe no momento de desespero, porque a mãe estava desesperada, chorando. E, assim, a minha família, em geral, eles, assim, ligaram e não ligaram, né? A minha avó falou assim, nossa, você vai virar padre, você. Eu falei assim, ó, não é virar padre, né? É um tempo de discernimento. Então, eu vou ficar 8 anos no seminário, se for para ser minha vocação, será. Se não for, a gente tem outras vocações. Então, a minha avó, ela botou fé e não, né, ficou mais ou menos. Mas eles apoiaram, assim, apoiaram bastante, porque, querendo ou não, eu sou o primeiro da família que está buscando essa vocação, né? Tentando discernir a vocação, se é sacerdotal ou não, né? Como que é o nome da sua mãe? Minha mãe se chama Josiane. Josiane. Olha, talvez se ela for assistir esse podcast, eu vou falar uma coisa para ela. A missão de uma mãe que dá um filho para o seminário e se torna um sacerdote é uma coisa muito linda. Eu nunca esqueço o dia da ordenação, e se vocês chegarem a isso ou já assistiram, quando vocês têm a mão de vocês ungidas e depois atadas, é a mãe que tem a função de desatar essas mãos e receber a primeira bênção. E aquele tecido que ficou ali na mão do sacerdote, que depois a mãe guarda e fala que quando ela falece, vai em torno da mão dela, para quando ela chegar lá no céu, as portas já estão abertas, porque ela é mãe de um sacerdote. Sim. Então, olha o tamanho de um privilégio de uma mãe que concebe um filho e o dá para a igreja. Então, se a Josiane, vou chamá-la assim, porque certamente que é muito mais jovem que eu, e que isso é um grande presente de Deus. É claro que é um processo de discernimento, mas se chegarmos a isso, vai valer e muito a pena. Mas e você, Breno, como é que foi também a reação da família? Bom, quando eu comecei a pensar, eu já tinha falado. Então, desde os 7 anos, eu já falei um pouquinho de querer ir para o seminário. A princípio, a parte de pai, com meu avô e meu pai, ele teve uma relutância por causa da tradição japonesa. Então, eles queriam que eu tivesse uma família. Então, desisti dessa ideia por um tempo. Retornando, foi um pouco de medo de contar para eles. Eu lembro que foi no aniversário da minha mãe, voltando da chácara. A gente no carro, estacionou o carro, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu vou no seminário ano que vem. Tinha conversado com os seminaristas, daí ficou mais claro as coisas que era certo, que eu queria entrar. Então, teve um silêncio ali naquele momento, daí eu falei assim, e agora? O que vai acontecer? Mas ela começou a chorar e falou que estava tudo bem. E daí a questão foi mais o meu pai, no dia seguinte contar para o meu pai. Só que a minha mãe já tinha conversado com ele, meu pai ficou uns 2 dias em silêncio, pensando, e por fim ele acabou conversando com um amigo e conversando com ele, eu escutei ele falando que se fosse para Deus, estava tudo bem. Então, era para eu ir de boa, sem preocupação com a família. Então, desde sempre, estou sendo bem apoiado pela minha família. Isso é muito importante, porque o sacerdote ele não abandona a família, ele vai viver de uma forma diferente. Então, vocês dois, hoje, nesses 3 meses de caminhada, o que já evoluíram nesse período, você acha, Alisson, que está sendo de acordo com o que você imaginava até agora? Tudo está sendo favorável? Olha, assim, como diz o João Vitor, ele falou assim, você vai no seminário, você vai com expectativa muito grande. Ou, às vezes, você vai sem expectativa nenhuma. E pode ser que você chegue lá, a sua expectativa não esteja tão alta, porque você pode, no momento ali, você veio quebrar, né? E você pode chegar e se surpreender. É o que aconteceu comigo, eu me surpreendi, porque
Quando eu cheguei aqui, eu achei que era muito mais... Eu falei assim, meu Deus, a gente vai ficar o dia inteiro rezando, a gente não vai poder sair de casa, a gente vai ficar preso no seminário. Minha mãe achava que a gente ficava até atrás das grades, né? E quando eu cheguei aqui e vendo os meninos, como os meninos são, como eles são simpáticos também, e, sabe, a gente se sente muito acolhido mesmo por eles. Então, assim, foi uma quebra de expectativa muito, muito boa, assim, foi muito bom mesmo. Chegar no seminário e ser bem acolhido, né? E você, Breno, já comentou que quando tinha seus 7 anos, era pequeno, pensava em sacerdote, aí depois mudou para outros sonhos, outros projetos e retornou. Agora, nesses 3 meses de caminhada, você está gostando da evolução que está tendo aqui? Sim, é uma parte incrível, porque a gente nunca sabe o que realmente acontece, como é. Então, é para ver como somos pequenos perto de Deus, porque a expectativa era boa, só que tinha preocupações também. Então, quando a gente chega, algumas preocupações aparecem, outras somem, e aparece a evolução nossa. A gente aprende a lidar com os desafios e aprende a conviver com uma casa que não é pouca gente, estamos em 23, se não me engano. Então, é muito bom saber que estamos em um caminho juntos, porque todos estamos aqui para ir em busca do discernimento. Então, eu gosto bastante da experiência que estou tendo aqui. Você que está assistindo esse podcast, viu o anterior, que nós estávamos com o Enio e o Eduardo, agora com o Alisson e o Breno, e às vezes você já pensou no seu coração também, algum dia, de ser um sacerdote, ou pelo menos de conhecer de perto como é esse processo? Às vezes está aí, com a experiência dos meninos aqui, nessa conversa, nesse bate-papo na nossa mesa, às vezes pode estar trabalhando no seu coração essa sementinha e um dia entrar também, e nós estarmos aqui valorizando essas vocações. Porque nós sabemos que para que a igreja tenha futuro, nós precisamos sempre de novos sacerdotes. Dependendo de você e do seu desejo, é isso que você quer, Alisson? Sim. Olha, eu já me vi muitas vezes rezando uma missa, mas, assim, nós estamos num processo de discernimento. Então, se for para ser, será. Né? Então, a gente não pode interferir, a gente não pode chegar com a decisão tomada. Exato. Nós temos que chegar sabendo que nós temos uma caminhada inteira pela frente, ou seja, 8 anos pela frente, para ver se é isso mesmo. Aí, se não for, não foi, né? Infelizmente, você encontrou sua vocação. A certeza de que Deus tudo conduz. Sim. E Ele sabe o que é melhor para cada um. E Ele já sabe muito na nossa frente aquilo que vai ser melhor para nós, né? É dessa forma que você também está entregando a sua vida a Deus, Breno? Sim, viver um dia por cada vez. Então, um total de 8 anos, você vai analisando como foi a presença de Deus na vida nossa, para saber identificar se é a vontade de Deus e também a nossa. Então, hoje o dia foi legal, hoje o dia não foi tão proativo. Então, é saber que temos que confiar a Deus o dia de hoje e assim indo. Exatamente, um dia de cada vez. É assim que se faz a caminhada. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, e Deus sempre na frente, conduzindo da melhor forma. Espero que vocês estejam apreciando esse bate-papo que estamos tendo sobre as vocações. Convidando vocês a interagirem conosco, deixarem o like de vocês, algum comentário aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, youtube.com/Diocese de Apucarana, porque nós sempre estamos aqui para mostrar aquilo que acontece de bom na nossa igreja, e certamente que o processo vocacional é uma das grandes e boas coisas da nossa igreja. Agradeço muito a presença de vocês. Eles começam meio nervosinhos, mas depois já ficam muito mais tranquilos ao longo da nossa conversa. E numa outra oportunidade queremos estar batendo um papo com vocês, se derem continuidade nesse processo, sabendo que a comunicação também é uma parte muito importante dentro da diocese e que os futuros sacerdotes, ou que sejam apenas lideranças paroquiais, têm que saber lidar muito bem também com os microfones, né, e com as câmeras. Então, acompanhe conosco esse podcast, que amanhã teremos novos convidados nessa mesa, e você também é sempre o nosso convidado especial.